Pai, eu quero te louvar, porque estamos sobre o sangue de mártires. Estamos sobre uma história de morte e dor por causa da integralidade do Evangelho. E não podemos transformar isso no espetáculo bizarro que se transformou a Igreja Evangélica no Brasil. Nos ajude não a reformar, mas a nos renovarmos, porque nos renovamos, nos fazendo novo de novo, voltando à essência. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmãos, podem sentar. Eu quero usar como base para a reflexão desse culto de hoje, exatamente, Jeremias capítulo 6, versículos 16 e 17, que dizem: assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andem por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vocês, dizendo, fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Como eu falei aqui no início, na verdade, o que nós chamamos de reforma está além de uma reforma. Reforma é quando algo não está bom, eu quero dar uma melhorada. Eu reformo minha casa, reformo uma parede. Se eu procurar a raiz da palavra reforma, fala disso. Eu melhorar algo, trazendo algo novo sobre aquilo, está envelhecido, eu preciso... Na verdade, como dizia hoje o Paulo Borges na sua live, a igreja era reformada naquela época, a igreja católica estava mudando o que havia no início para dar mais beleza aparente. Por exemplo, a igreja nunca teve uma sede mundial. A igreja era espalhada no mundo inteiro, como corpo de Cristo. Quem precisava de sede era o império. O império tinha uma sede, que era Roma. Então, o movimento da igreja se torna, na verdade, o movimento imperial, católico, apostólico, romano. Se é católico e é apostólico, não tem de ser de lugar nenhum, muito menos de Roma. Ele é católico apostólico espalhado no mundo inteiro. Mas, na verdade, o que Lutero e antes dele lutava era para voltarmos àquilo que era o que é a essência da igreja. O texto de Jeremias fala disso, foi um texto tantas vezes citado aqui por nós em nossas pregações. Que nós precisamos olhar e observar os caminhos. O profeta diz, usado por Deus, ponham-se numa encruzilhada e olhem. E perguntem pelas veredas antigas. Veredas são caminhos feitos no meio de um mato, de uma montanha, de uma floresta, de tantas pessoas passarem por ali, marcam o mato e marcam o espaço, ficando uma vereda estreita, que alguém já passou por ali. Não é uma proposta de Deus que criemos algo novo, como disse muito bem o pastor Márcio, quando respondeu a pergunta se era necessária uma nova reforma. Nós precisamos voltar às veredas antigas. É perguntar onde estão esses caminhos. E eles estão aqui. A igreja precisa entender o compromisso que ela tem com a palavra e com o que a palavra diz. Então, procurar essas veredas, que é o bom caminho, e andar por eles. E como diz o próprio profeta, vamos encontrar descanso para a nossa alma. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de almas desassossegadas, de almas inquietas, de almas angustiadas, com tantas informações e tantas vozes. As pessoas estão confusas. E o que o profeta diz é, se vocês encontrarem essas veredas antigas e andarem por elas, sua alma vai ter descanso. A alma é algo muito importante pensar sobre isso. Quando Deus criou o homem lá no Éden, já falamos tantas vezes aqui, Deus não criou o homem do barro, como alguns entendem. Deus formou o homem do barro. A forma foi do barro. Mas Deus criou o homem, primeiro, num plano eterno. No Gênesis 1, quando o conselho da Trindade diz, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança. E depois, quando Deus forma aquele ser de barro,
ainda é um ser inanimado, sem vida, sem ânima, sem alma. Por isso Deus sopra nas narinas desse ser recém-criado o fôlego de vida, o nefesh, o sopro, o espírito, e o homem se torna uma alma, um ser vivente, governado pelo espírito que tinha conexão direta com o Pai. O homem peca, infantiliza, seu espírito adormece, ele perde a conexão com o Pai. E nós entendemos, isso é apenas uma questão ilustrativa, não é uma doutrina, é uma percepção que muitos pastores entendem, teólogos entendem, eu também, que a alma passa então a carregar uma memória do espírito. Se há alguma bondade no homem, é empréstimo da graça de Deus, porque o homem é mau depois do pecado. Mas essa alma agora fica angustiada, porque a carne tenta dominá-la, já que o espírito está amortecido. A carne vai tentar buscar a alma para o seu lugar de conforto. Por isso, há uma luta constante, diz o apóstolo Paulo, entre a carne e o espírito. Quando o homem renasce, de acordo com o encontro de Jesus com Nicodemos, em João capítulo 3, ele fala que nasce da carne é carne, que nasce do espírito com E maiúsculo, é espírito com E minúsculo. Quem renasce, portanto, é o espírito que estava amortecido. A alma ainda está ali, e a carne também. Só que essa alma está perdida, conduzida pela carne. O espírito renasce, porque o renascimento, ou melhor, o nascer do alto, porque a palavra original, ao pé da letra, não é nascer de novo, mas é nascer do alto. Esse nascimento do alto agora, porque agora, diferente do primeiro Adão, que tem um espírito dado por Deus para ele, o último Adão, Jesus, diz: eu vou e enviarei o Consolador para que ele esteja entre vocês, não, convosco e em vós. Agora o Espírito Santo habita nesse espírito renascido. E nesse espírito, irmãos, há total saúde. Por isso, Jesus diz, quando confronta o povo em João capítulo 6, que alguns vão embora diante do seu duro discurso, ele diz: as palavras que eu estou dizendo a vocês, essas palavras são de vida e de espírito, porque a carne para nada aproveita. A palavra de Deus é espírito e é vida. E o meu espírito e o teu espírito, como o Espírito Santo habitando nele, se alimenta desse espírito. Por isso, não viverá o homem apenas do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você entende isso? Porque é o espírito que é alimentado pela palavra, que diz para a alma: quieta-te, alma. Há um lugar seguro. E o lugar seguro é o caminho antigo, iniciado no Éden e confirmado no Calvário. Porque eu carrego na alma informações, a ciência é isso, transgeracionais, já que eu carrego memórias celulares, memórias cognitivas, inconscientes, de gerações anteriores, que são passadas em cada fecundação de um ser humano. E essa luta é constante, porque eu carrego as memórias dos meus antepassados em pecado, mas também carrego o que é explicado e dito pela cultura que me cerca, com modelos que vão contra a palavra. Isso é uma angústia na minha alma. E aí, meus irmãos, toda a minha paciência e tolerância com essa geração de jovens e adolescentes é porque eu sei que vocês são invadidos por informações que a minha geração não foi. Vocês têm problemas e questões que eu não tive, porque eles vêm aos turbilhões através da internet e das redes sociais. Informações que, inclusive, são tão cruéis e perversas, como embora alguns que defendem certas questões dizem que não, ao serem informados uma criança de 8, 9, 10 anos, ou 11 anos, ou 12 anos, que não tem seu córtex pré-frontal formado e não sabe julgar entre o bem e o mal ainda, e são violentados por informações antes da hora, sim. Alguém disse, um rapaz que defendeu: eu não me tornei hétero só porque vi imagem de um homem e mulher se beijando. Mas não é tão simples assim. Quando a informação vem constantemente nova, causa impacto no neurônio de alguém que pode reverter o seu pensamento e os seus valores, sim. E com famílias cada vez mais fracas, e com igrejas pregando cada vez mais um evangelho que seja palatável para esse século, o que será dessa geração? Então o texto diz: para que a minha alma tenha descanso, se eu te recebi revelação de quem Deus é, tem que ser na palavra. Por isso, encontre esses lugares, e vocês vão encontrar descanso.
para a alma de vocês. Mas olha, eu vou repetir o texto. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor, ponham-se à beira dos caminhos e olhem, perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Então, deixa eu falar uma coisa muito clara para você. Ninguém vai ser condenado por causa do pecado. Porque todo pecado já foi pago na cruz. E porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Nós seremos condenados pela rebelião. Por dizer, eu não quero esse caminho. Não andaremos nele. Isso é rebelião. Depois ele fala, também pus atalaias, dizendo, fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não, as escutaremos. É de rebelião que estamos falando. Era rebelião que, por exemplo, John Wycliffe, que viveu no século XIV, falava quando combateu já uma renovação na igreja, rejeitava o celibato, o culto a imagens, criticava o clero, e por isso foi perseguido. Era contra essa rebelião que John Hus dedicou-se a defender o que chamamos de autoridade da consciência, e seu intuito era aproximar a igreja do povo, tanto que pregava em tcheco da sua nação, e não em latim, como era o costume da época, para viabilizar a pregação do evangelho. John Hus alertava acerca do patrimônio dos príncipes da igreja, e era defensor do ideal da pobreza entre o clero. Foi condenado a morrer na fogueira por se negar a abandonar suas ideias, um século antes da reforma de Martinho Lutero. É essa rebelião que hoje alcança a igreja que precisa ser denunciada. Ok, você pode dizer, pastor, mas quem me garante que a única revelação é essa? É a minha fé. Sim, é por fé que eu sigo esse evangelho. E vou continuar seguindo assim. Se para você isso é bitolamento, se para você isso é mediocridade, ok, eu te respeito, mas eu sou um homem da Bíblia. Eu creio na Bíblia, que é uma revelação plena de Deus. E isso é uma revelação, meu irmão. Por isso, àqueles que o Espírito revelou, se submetam. Se o teu Espírito não teve essa revelação ainda, que Deus um dia te alcance pela graça. Que pela graça somos salvos, não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Hoje é uma balela até, de tentarem separar os escritos de Paulo dos escritos do Cristo. Do pseudo-evangelho cristão, o evangelho paulino. Para mim, toda a escritura é divinamente inspirada. É nisso que eu creio. Eu acho que é nisso que essa igreja crê. Você pode dizer amém? O que chamamos de reforma, e pode usar o nome reforma, ou renovação da igreja, como disse o pastor Olson no seu vídeo curto ali, deveria ser mais respeitado até pelos historiadores. Porque é verdade que o mundo mudou depois da reforma. E talvez, se fossem justos, a reforma delimitaria o fim da Idade Média. Não outras descobertas antes dela. É verdade que a reforma trouxe junto com ela o bojo do iluminismo, do humanismo moderno, do capitalismo, mas ela trouxe uma forma de pensar diferente, tirando do alto clero o domínio, dando liberdade aos homens para pensarem. As universidades, a imprensa de Gutenberg, imprimindo de cara a Bíblia para que todos pudessem lê-la, tirando o monopólio do alto clero que só eles tinham acesso à Bíblia. Então, estamos falando de algo muito importante para a história da igreja, assim. Por que é necessário celebrarmos a reforma protestante? Já que esse é o nome usado, vamos continuar usando. Porque esse evento histórico fala de um momento onde Deus despertou a igreja para a necessidade de voltar à sua origem. Precisamos valorizar, sim. Eu pedi até que todos viessem, se possível, de roupa social hoje, ou de terno, não é um hábito de usar sempre, porque até isso fizeram com a reforma, colocando o dia de Halloween, no dia 31 de outubro, o dia do casamento de Satanás. O dia de nossas crianças botam fantasias fantasmagóricas, porque é só uma festa folclórica. A gente importou isso dos Estados Unidos, não importou o dia de ações de graça, incrível, né? Esse dia eu quis me vestir dessa forma para dizer o contrário do que o mundo está dizendo. Hoje é dia de andar bonito, sim.
em lembrança ao que aconteceu na história da humanidade. Não que a nossa santidade, a nossa beleza, esteja numa roupa ou numa gola clerical, vocês sabem disso, vocês me conhecem muito bem e sabem que eu sou totalmente distante dessa postura clerical. Eu nem creio em clero, eu creio em igreja, em corpo. Mas se é necessário que nós lembremos nossa origem, porque, meus irmãos, quem não conhece sua origem se perde no caminho. Antes de Lutero, esses homens que eu falei, John Wycliffe, John Hus e tantos outros, antes mesmo, lá no século XII, até mesmo mais atrás, como hoje o Paulo Boys citou, São Patrício, né, países como na Irlanda, que tinham pessoas no quarto, quinto século, que já se levantavam contra o império da Igreja Católica Apostólica Romana. Porque não dizer que Francisco de Assis buscou também essa renovação quando propôs uma mensagem contra a opulência do clero romano. Havia pessoas lutando por isso, mas Martinho Lutero acaba sendo a pessoa que eu creio que Deus usa para dar o grito final. Em 31 de outubro, como todos sabem, de 1517, por isso essa data é escolhida, 504 anos, é o momento icônico do início da Reforma, quando Martinho Lutero, professor de teologia, vocês com certeza já ouviram isso várias vezes, os nossos jovens têm acesso fácil à internet, sabem disso hoje, esse monge que ensinava teologia na Alemanha, na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, vai a Roma e conhece a opulência da Basílica de São Pedro em construção, conhece toda a estrutura em torno da venda de indulgências, que era a venda de perdão para aqueles que pecavam. Martinho Lutero se levanta contra isso. Naquela época não havia Instagram, não havia Twitter, não havia Facebook. A forma de chamar para o debate era fixando tese em um local público, dizendo: eu quero debater sobre esse tema. Então, o que Lutero faz? Lutero nunca quis deixar de ser católico, nem queria destruir a Igreja Católica. Ele queria dizer apenas uma coisa: nós precisamos rever isso aqui. Vamos discutir sobre isso? Eu acho que cai bem para os dias de hoje, que parece que ninguém pode discutir mais nada. Vocês entendem que a mesma ditadura de pensamento está acontecendo dos dois lados. Sabe que eu bato muito pesado nessa direita também retrógrada, que às vezes ninguém pode pensar diferente. Mas essa esquerda também manipuladora, que ninguém pode pensar diferente, e simboliza exatamente esse modelo aqui, que ninguém podia discutir nada. Estivesse fora da proposta clerical romana. Lutero é levado, então, a julgamento, como sabem, é livre por um milagre, da verdade, de ser condenado, é refugiado em castelos de amigos e sobrevive, assim, para manter a reforma de pé. Também vale a pena citar João Calvino, um influente teólogo francês, né, que aceitou a reforma. Em Genebra, na Suíça, ele foi um dos ícones da Igreja Reformada, publicou as Institutas, a Instituição da Religião Cristã, em 1536, trazendo muita da doutrina reformada. Também citar Melanchthon, Philippe Melanchthon, um teólogo responsável por redigir a Confissão de Augsburgo, em 1530, foi um dos principais expoentes do luteranismo após a morte de Lutero, era o pensador, de fato, do luteranismo, né? Também Zwinglio, Ulrich Zwinglio, principal líder da reforma protestante na Suíça, denunciou a roubalheira, a injustiça, a adoração a santos, as promessas de cura, as indulgências, o celibato. Ele transformou alguns monastérios em hospitais, tirou as imagens nas missas, restringiu os muitos sacramentos da igreja a apenas 2, o batismo e a ceia. Então, essas pessoas são importantes para a nossa história, irmãos. Nós temos hoje a livre acesso à Bíblia, a retirada desse peso das indumentárias e da missa cerimonial, pessoas que pagaram preço, arriscaram suas próprias vidas. Quero citar algumas das teses de Lutero, dessas 95 que ele fixou na Catedral de Wittenberg. Por exemplo, a 27 diz: pregam a doutrina humana os que dizem que tão logo tilintar a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Porque o que os vendedores de indulgência, havia vendedores que saíam vendendo nas cidades, compram a indulgência e paguem o valor para a indulgência, diziam que havia a doutrina do purgatório, que a pessoa morria, ia para o purgatório e ficava ali milhares de anos, e se um parente desse uma missa e pagasse uma oferta muito alta, de acordo com o valor da oferta, diminuía a pena da pessoa no purgatório, e assim a Igreja Católica Apostólica Romana enriqueceu absurdamente. A gente fala, como é que alguém aceitou isso? Como é que alguém aceita isso hoje de novo? Gente, eu tenho visto tanta loucura dentro da igreja chamada evangélica. A gente fala, como é que alguém consegue submeter a isso, gente? Da mesma forma, as pessoas são levadas
condicionadas a ensinos de demônios. Ele fala também na sua tese 54, ofende-se a palavra de Deus quando em um mesmo sermão se dedica tanto ou mais tempo às indulgências do que à palavra. Na 62, se diz, o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Também na sua tese 92, fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, sem que haja paz. 93, que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo, cruz, cruz, sem que haja cruz. E a 95, assim, as que confiem que entrarão no céu, antes através de... Não, 94 e 95. Devem-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, através das penas, da morte e do inferno, e assim, a que confiem que entrarão no céu através de muitas tribulações do que pela segurança da paz. Então, eram teses que combatiam o status quo da época. E hoje eu quero lembrar que nós somos como igreja. E foi encenado aqui pelos meninos as 5 solas. Essas 5 solas são os fundamentos da reforma e que nós queremos reforçar aqui hoje para orarmos. Primeiro, sola fide, ou só fé. Eu quero ler para vocês o que Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O ensino católico dizia que, além da fé, era necessário o sacrifício e as missas, as ofertas, para que assim eu pudesse alcançar a salvação e as boas obras. Nós cremos, e continuamos defendendo isso, que a salvação é só pela fé. Somos salvos pela graça, como diz Paulo, mediante a fé. Então a fé é o caminho que nos leva a conhecer o Senhor. Eu preciso entender isso, gente. É por fé que vivemos aqui. Por isso, quando já falamos várias vezes aqui, quando a Bíblia diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor, pode dar a impressão que eu me esforço me santificando para que assim eu veja o Senhor. Eu vejo o Senhor por fé, Ele se revela a mim por fé. E eu me santifico agora para que outros vejam o Senhor através de mim. Porque a fé vem pela palavra que é revelada, ouvida na leitura, mas também vivenciada na vida de cada cristão. É a minha vida em Deus, de submissão e obediência, que gera fé nos outros. Por que há uma crise de fé tão grande nessa geração? Porque talvez eles não vejam fé em nós. Quando um filho e uma filha são criados numa casa de um casal que realmente vive o Evangelho, é muito mais fácil ele ter fé. Porque ele olha para os pais e fala, há muita confusão lá fora, mas o que os meus pais vivem, isso é verdade. Então, a fé é que nos apresenta ao Senhor. E essa fé precisa ser revelada na relação que temos uns com os outros. Hebreus 11, 1 e 6 dizem, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, nós precisamos entender que é somente pela fé que temos relação com Deus. Mas a fé que precisamos alimentar não é essa fé que virou negócio hoje, gente. Não é a fé pela fé, mas é a fé na revelação do Filho de Deus. Essa fé que me leva a conhecê-lo. Então, o oposto à fé não é somente não acreditar. O oposto à fé é não conhecer. Porque por fé eu conheço. Alguém que vive por fé não vai abandonar sua caminhada nele porque não foi curado de uma enfermidade, porque a porta de emprego não foi aberta ou porque seu casamento fracassou. Porque a fé o leva a conhecer o Senhor de tal forma que nada nem ninguém pode afastá-lo desse caminho. Ah, meus amados irmãos,
que nós recuperemos isso logo na igreja, para que a próxima geração olhe e diga, eu conheci uma geração que caminhava por fé. Você pode dizer amém? Eu lembro sempre, eu já preguei algumas vezes aqui, sobre aquele episódio do menino endemoniado, que passa a noite inteira em possessão demoníaca. Aquele episódio é bem interessante, porque começa com Jesus sobre o monte, chamado Monte da Transfiguração, lembram disso? Está junto com ele Pedro, Tiago e João. Ele sobe com os três para esse monte, e até ali eles caminhavam com Jesus numa revelação ainda limitada, uma relação humana apenas, de um rabi, de um mestre. Mas naquele dia, eles viram algo que nenhum de nós viu. Jesus está diante deles e, de repente, ele se transfigura. Ele assume outra forma, uma forma divina. E sai, e acontece ali uma coisa louca. Porque Jesus, sobre a malha do espaço e tempo, um ambiente chamado história, que é temporal, entra na eternidade ao mesmo tempo. Porque aparecem Moisés e Elias, que estão na eternidade. E Jesus se transfigura. E é algo tão absurdamente assustador, que quando Pedro chama João Marcos para escrever o Evangelho de Marcos, eu imagino Pedro contando para Marcos, conta essa história, olha, um dia eu subi ao monte com o mestre, estava eu e os irmãos Tiago e João, e nós chegamos lá em cima, e de repente ele ficou com as vestes brancas, e eu imagino Marcos perguntando, como era essa veste branca? Aí Pedro, não sei, cara, diz aí, era como uma roupa branca, que nem uma lavadeira podia lavar, porque Pedro nem sabia explicar, porque as revelações de Deus não são explicadas. Meus irmãos, esse é o grande equívoco, na minha humilde opinião, da chamada teologia liberal, é tentar responder o que não tem resposta. Como é que eu coaduno soberania de Deus e liberdade do homem para tomar decisões? Como é que eu coaduno o amor de um Deus santo e a condenação ao inferno? Como é que eu coaduno esse Deus que ama a todos e quer que todos sejam salvos, mas nem todos parecem ter o mesmo nível de revelação? Eu não sei. Eu não sei. Há muitas respostas que me perguntam, eu não sei. E como uma vez o outro brincou falando, como dizia o Chicó, não, o Chicó não, é o Chicó, né? Só sei que foi assim. Isso é extremamente filosófico, essa frase. É verdade. Eu não sei, eu só sei que foi assim. Não sei explicar. Tem coisa que eu não sei, meu irmão. Eu creio. Então eles disseram, não sei explicar, Marcos. Era branco, uma roupa branca que nem uma lavadeira conseguia lavar. E os três estão ali absortos, admirados. E aí, de repente, quando Jesus sai daquela revelação, aí... Antes disso, aliás, um deles fala, vamos fazer 3 tendas aqui, Senhor. Uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Eles nem estavam preocupados com eles 3. Vamos ficar aqui em cima. Ele falou, não. Precisamos descer. Porque a vida da fé não é sempre triunfante. Viver pela fé não é ter resposta positiva sempre ao que você pede a Deus. Pela fé, eu às vezes perco o emprego. Pela fé, eu morro com câncer. Pela fé, um filho meu morre com a bala perdida. Porque a minha fé não está nas coisas que eu alcanço, mas na revelação que eu recebi. E aí, quando eles descem do monte, se chocam com outra realidade, que não é necessariamente a verdade, porque a verdade é aquela, a verdade é eterna, mas as realidades com as quais convivemos nem sempre estão de acordo com a verdade eterna. Eu vou ter que saber viver esse paradoxo de uma verdade eterna e de realidades temporais. Você entende o que eu falei? Ou foi confuso? E quando eles descem para a realidade temporal, eles veem os outros 9 apóstolos a noite inteira lutando para expulsar um demônio e não conseguiam de um menino. Jesus se aproxima e olha para aquela multidão oprimindo Jesus e fala, até quando eu vou ter que suportar vocês, geração incrédula? Então, trazem o menino. Jesus pergunta, quem é o pai do menino? O pai salta e aparece. Jesus pergunta àquele homem, você crê que o seu filho pode ser liberto? Ele responde, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, mas tenho muitas dúvidas. Jesus não prega um sermão para ele explicando o que é fé ou não fé. Ele liberta o menino.
depois os apóstolos perguntam, Senhor, por que não conseguimos expulsar esse demônio? Ele falou, meus filhos, essa casta só se vence com oração. Em alguns manuscritos depois acrescentam jejum. A casta que ele está falando é a casta da incredulidade. Aquele garoto sofria legados transgeracionais de incredulidade. Era uma geração incrédula, porque aqueles meninos olhavam para os pais que viviam o judaísmo morto. Meus amados irmãos, essa casta de incredulidade dos nossos filhos não serão vencidos com discursos bonitos, mas com jejum e oração, ou seja, com vida real diante de Deus. Eles vão olhar para nós e falar, meu pai, ora. Orar não é alcançar a bênção. Orar é fé para caminhar com Ele. Porque eu não oro para que Deus mova o seu braço a meu favor. A minha oração não move o braço de Deus. Sinto muito. Eu oro para dizer, Senhor, aonde teu braço está indo? Me ensina para que eu me submeta a Ele. Porque eu não oro, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu não oro para convencer Deus da minha vontade. Eu oro para convencer a minha alma da vontade do Pai. Eu só consigo fazer isso por fé, porque eu o conheço e sei que Ele me ama incondicionalmente. Ele me ama quando meu filho nasce saudável ou quando nasce autista. Ele me ama quando meu filho nasce saudável ou é natimorto. Ele me ama quando eu consigo emprego ou fico desempregado por mais de um ano, dando dízimo de R$1, porque eu consigo com as poucas vendas que eu faço. Ele me ama quando a mãe solteira busca a Deus por um milagre e tem que cuidar dos seus filhos sozinha. E chega em casa cansada depois de um dia de trabalho. E nem consegue orar. E Senhor, me perdoa, eu vou dormir. Meu irmão, você orou o dia inteiro e nem sabe disso. Naquele tem notado, indo para o trabalho, sendo assediada por homens malignos. Você está orando e nem sabe disso. Mantendo a sua fé nele. Porque eu não sirvo ao Senhor pelas suas mãos, mas pela sua face, por quem Ele é. Você pode dizer amém? Somente pela fé. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? Somente pela fé. O segundo sola diz, sola escritura, em latim, né? Só pela escritura. E aí eu quero relembrar o que diz Paulo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 4, que diz, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Não, perdão, 3,16 a 4,4, perdão, tá, gente? 3,16 até o capítulo 4, versículo 4. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus, capítulo 4, versículo 4, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos na sua vida e no reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Como eu amo 2 Timóteo 4. Hoje estava ouvindo de novo lá em casa, bem cedo, o amado Timóteo, né? Do Marco Teles. E esse capítulo é lindo porque é de alguém que viveu só pela Escritura. A Igreja Católica dizia que a Escritura tinha o seu papel, mas acima da Escritura estava a tradição. Então, o que as encíclicas papais dissessem tinha mais valor que a própria Bíblia. Por isso, o Papa, a doutrina da infalibilidade papal, não quer dizer que o Papa não cometa nenhum erro. É que ele é infalível doutrinariamente. O que o Papa disser é verdade absoluta e não se negocia. A própria ideia do Papa já é um ultraje ao princípio, já é uma perversão ao princípio da igreja, que trabalhou com um colegiado apostólico de 12 homens e não com um único líder. Que Deus é um Deus relacional, de colegiado, Deus é um Deus de relação, de conselho, perdão, já que a Trindade é um conselho, ele trabalha sempre com conselhos. Mas os impérios não, os impérios têm seus imperadores e precisam dos seus ícones de referência, dos seus arautos, dos seus porta-vozes principais. Por isso eu falo sempre aqui, repito, vivemos aqui só pela Escritura, a Escritura não é o seu fale. Por favor, duvide do que eu falo aqui, duvide mesmo. Seja maduro para duvidar, para questionar, para pegar a Bíblia e confirmar o que aquele cara disse é verdade. Deixa eu ler aqui. Não seja guiado nem por mim, pelo Evangelho. Que eu seja um guia guiado pelo Evangelho e você caminhe comigo nessa jornada. Mas não alguém que é o cara que pensa em seu lugar. Não faça isso.
Então Paulo diz para Timóteo, olha Timóteo, no final da minha vida eu estou velho, cansado, preso, condenado à morte, e o apóstolo está acabando sua história de vida olhando para a ótica humana com a fé fracassada, porque ele está rejeitado pelos amigos, abandonado, doente. Ele avisa Timóteo, a Escritura, toda ela é divinamente inspirada. Então pregue a palavra. Pregue. Quando for tempo, quando for fora de tempo. Um dia teve uma discussão, quando falávamos aqui entre os pastores, mas a gente tem que bater pesado e tem que defender politicamente alguns pontos de vista, porque senão daqui a pouco vão proibir a gente de pregar. Meu irmão, a gente nunca dependeu de política para isso. Se o dia me proibir de pregar, eu vou pregar fora de tempo. E vou ser preso por causa disso, e morrer se for preciso. Ou não? Ou não é essa a proposta do Evangelho? Nós começamos a confiar que a força política que vai garantir a igreja a pregação do Evangelho, voltamos a antes da reforma, voltamos ao modelo católico, que dependia do poder político e econômico. A igreja nunca dependeu de poder político, irmãos. Nem de fazer barganha, nem negociata, nem de colocar sobre o púlpito, como pregador que não é, falando aquilo que não crê. Isso é muito duro. Usando a Bíblia a seu bel prazer para convencer tolos, insensatos. Não, a igreja vive do Evangelho e da palavra, só pela Escritura. Então, meu apelo a esses jovens líderes que me ouvem, preguem a palavra. Mesmo que isso custe a nós perder popularidade, mesmo que isso custe a nós sermos tratados como pessoas que não têm valor para esse tempo. Porque é uma geração que tem comichão nos ouvidos, não consegue ouvir e procura mentores de acordo com a sua própria vontade. As pessoas estão procurando alguém que diga o que elas querem ouvir, para que seja confortável, e não conforto trazido pelas veredas antigas. Então, só pela Escritura, a Escritura é nossa base de fé, é nossa única regra de fé e conduta, é a Escritura Sagrada. Todo escrito que tenhamos, apócrifa, Bíblia, que podem ser válidos como livros de pastores, comentaristas, teólogos, são válidas para analisar, mas, meus irmãos, esse é o fiel que nos conduz. Por isso não tenho que ficar fazendo malabarismo teológico para convencer alguém de algo que a Bíblia diz claramente que é pecado ou que não é pecado. E é um preço a ser pago por isso. Só pela Escritura. Queridos jovens, voltem a amar a Bíblia. Um dia, vocês sabem, eu já cito várias vezes ele aqui, que é o Paulo Borges, que eu tenho um carinho muito grande por ele, tenho sim como um dos mentores que me ajuda a entender o que a Bíblia fala, porque eu entendo que eu preciso caminhar sob a luz de outras pessoas que entendem mais do que eu em algum momento, ou caminharam mais, e vai ser sempre assim. Ele uma vez falou na live que alguns jovens perguntaram para ele assim, pastor, me indica para a gente aí alguns livros bons, Mateus, Jeremias, alguns autores, pode ser o próprio Mateus, pode ser Jeremias também, pode ser Paulo, porque ele falou assim, parece esquecer de ler a Bíblia, é bom ler teólogos, mas nós precisamos voltar para a Bíblia. Só que esse livro, meus irmãos, é a Escritura, é o testamento de Deus. Você não lê esse livro como quem lê Machado de Assis, Freud, como quem lê qualquer autor ou escritora desse mundo. Isso é a revelação de Deus. Eu preciso voltar a ler a Escritura como quem fala com o Pai, diz, Pai, fala comigo. Não é o dedômetro, você pode até fazer, gente, quem nunca fez isso? Senhor, fala comigo, né? Quem nunca fez isso, que já tira a primeira pedra, né? A gente fala no desespero, né? Mas não é só assim, a Bíblia não pode ser uma caixinha de promessas. Que a gente abre a Bíblia, põe um dedo e depois fica assim, até achar um que a gente goste, né? Então o cara vai lá, cai na Bíblia lá, né? Judas foi e enforcou-se. Aí não, abre de novo, vai tu e faz o mesmo. Opa, ele ferrou, você está morto, né? Então não é assim. Mas é quem ora, Senhor, eu vou ler um texto aqui, Senhor. Então não tenha pressa para ler a Bíblia. Leia um capítulo só. E gaste um tempo depois. Diga, Senhor, está aqui, né? Eu acabei de ler aqui agora. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E para. Ele é meu pastor realmente? O que é esse nada me faltará? Eu estou disposto a ter tudo e perder tudo só por causa dele, que tendo ele, nada me faz falta. E orar sobre isso. Meus irmãos, se gastasse mais tempo de fato na Escritura, eu tenho certeza que não seríamos conduzidos tão facilmente à doutrina de demônios e a ventos de doutrinas.
Quantos tem a Bíblia aí hoje aí? Impressa assim. Nada contra, eu também uso o aplicativo, mas você tem noção de quanto sangue foi derramado para termos na mão aqui agora, gente? Nenhum livro no mundo foi tão perseguido quanto esse livro. Tendo suas páginas contadas, letra por letra, para confrontar. Ah, a Bíblia é só mais um livro. Só mais um livro. Nenhum livro foi tão criticado quanto esse livro. Perseguido, queimado. Oi? Investigado. Como dizia Josh McDowell, um dos grandes críticos da Bíblia, que era um ateu, dizia: aqui há evidências que exigem um veredito. Depois de tudo que eu pesquiso, eu tenho que dar um veredito. Isso aqui é a palavra de Deus. Então, igreja querida do século 21, não abandone a Escritura. Ame a Bíblia. Você pode dizer amém? Ame a palavra de Deus. Leia, coma desse alimento, se alimente dele. A terceira sola é sola gratia, ou só a graça, ou só pela graça. E vale lembrar o que Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, isso aqui é muito sério. Nós somos salvos só pela graça mesmo, mediante a fé. Tem muita gente achando que, não, mas se nós falar de graça é perigoso, porque quando você fala de graça, aí todo mundo começa a viver como bem entende. Quem disse que teve a revelação da graça, e quem entende que é salvo pela graça, é mediante a fé, e que não é ele que produz sua salvação, diz isso, mas vive uma vida de adultério, prostituição, mentira, nunca foi alcançado pela graça. Porque alguém alcançado pela graça revela os sinais da graça na sua vida. Porque a graça, ela nos torna indesculpáveis, a graça nos torna injustificáveis, porque nada que eu faça para merecer, eu fui alcançado só pelo amor dele, eu creio nisso e a graça me atinge. Então, diante dessa revelação, não há outra escolha a não ser viver longe do pecado. Sim, somos salvos pela graça, precisamos insistir nisso. Esse é o ambiente da graça. Por isso eu digo sim, que se alguém é um homossexual, se alguém é um adúltero, se alguém é um assassino, um corrupto, deve entrar aqui e ser amado e acolhido aqui, para ser tratado pela graça. E se alguém pecar, não deve ir embora daqui. Mas eu preciso entender, quando a graça realmente assume totalmente no meu espírito a minha própria identidade, não tem como viver uma vida de pecado. Então, se eu continuo tendo uma vida de pecado, provavelmente o Espírito Santo está dizendo para mim: meu filho, você precisa voltar para a graça. Sim, somos salvos pela graça. E vamos continuar pregando isso sempre. Vamos continuar dizendo: se você pecar, não vá embora. Mas vamos dizer a você o seguinte: embaixo desse caminho da graça, vamos conduzir você à santificação, juntos. Porque sem ela, os outros não verão o Senhor. Então eu me santifico, não para me safar, não para poder dizer, assim eu vou ser salvo. Eu me santifico porque eu amo meu irmão, eu quero que ele conheça o Pai através de mim. Então eu não posso ter uma vida irresponsável depois que fui alcançado pela graça. A quarta sola é sola Christus, só Cristo. Romanos 11, 33 a 36 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Perdão, 1 Timóteo 2, 5. A Igreja Católica dizia que Cristo é o mediador, mas nós temos também outros intercessores e mediadores que são os santos que morreram antes de nós. Convencionou-se na cultura católica aquela frase muito bonita: peçam à mãe que o filho atende. Mas a Bíblia deixa claro que só há um mediador entre Deus e os homens. Agora, quando eu digo que só Cristo é o mediador entre Deus e os homens, isso também é uma denúncia contra o modelo evangélico hoje, que muitas vezes colocou alguns pastores como mediadores. Eu preciso entender que não há outro Cristo, não há outro Salvador, a não ser o próprio Cristo. Não há outro fundamento. A igreja crê nisso. Cristo é o único Senhor da igreja. Você pode dizer amém, meus irmãos? Ele é, agora, não somente o Senhor, mas o marido da igreja,
o noivo, ele é o cabeça da igreja. E agora, eu preciso entender, eu não sei se quando os reformadores pensaram na expressão só a Cristo, eles pensaram nisso, mas dizer que é Cristo e não Jesus é algo muito forte, porque a figura de Jesus aponta para o milagre, para a cura, a do Cristo crucificado e ressurreto aponta para o senhorio dele. E agora o Cristo não é mais o Emanuel, como Jesus era. Emanuel quer dizer Deus conosco. Mas como diz o apóstolo, Cristo em nós, a esperança da glória. Se eu digo que só por Cristo eu vivo, eu estou dizendo que Cristo vive em mim e Ele passa a ser a minha própria identidade. Você entende isso? E todos nós somos Cristos agora. Eu preciso viver de tal forma que as pessoas olhem para mim e enxerguem Cristo. E, finalmente, só lhe deu glória, ou só a Deus glória, ou a Deus toda glória. Eu quero lembrar, para encerrar, Salmo 19, do 1 ao 3. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Só a Deus toda a glória. Eu encerro lembrando o que pregamos alguns domingos atrás aqui. A impressão que eu tenho é que é uma geração de crentes hoje que limitaram o nosso Deus a uma ideologia, a uma corrente filosófica. Limitaram o nosso Deus a um ser patético que nós controlamos ele com algumas frases repetidas. Meu amado irmão, toda a glória é do Senhor. Ele não dá sua glória a ninguém. Esse Deus que servimos de amor é terrível, é temível. Um simples olhar seu nos destruiria. E nós precisamos entender com quem estamos lidando. Ah, pastor, depois de tudo que você falou, está colocando medo em Deus? Não, não. Estou falando de temor ao Senhor, de quem Ele é. Eu preciso lembrar disso. É o Deus de todo o universo. Nós não podemos tratar a relação com Deus dessa forma infame que a igreja está tratando. A impressão que eu tenho é que muitos pastores e líderes e muitos irmãos não creem mais nisso. Se nós crêssemos de fato nesse Deus, como diz o próprio Cristo, quando fala, vocês têm medo disso ou daquilo, deveriam temer um Deus que tem poder para lançar sua alma no inferno. Eu penso que a humanidade está olhando para nós e zombando de nós, porque apresentamos para eles um Deus muito pequeno. Um Deus que tem crise de identidade e que precisa ser aceito. E para isso eu faço todo o malabarismo possível, como eu repito, para ele ser palatável e mais facilmente digerido por esse século. Há um Deus santo. Esse Cristo que foi pendurado na cruz. O filho de José e Maria, naquele momento. Nessa malha, tempo, espaço, chamado história, no Calvário, com o rosto pálido pela hemorragia da cruz, uma coroa de espinhos sobre a sua testa, humilhado, nu, exposto, voltará. Mas ele diz claramente, ele se revela em Apocalipse como ele voltará, com seus olhos como chama de fogo, seus cabelos brancos como a lã branca, seus pés como latão reluzente, saindo da sua boca uma afiada espada de 2 gumes. Ele voltará como juiz para julgar as nações. Por isso, eu quero encerrar essa reflexão como comecei, para orarmos. Só a Deus toda a glória. De que Deus estamos falando? O Espírito e a noiva dizem, vem.
E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declara a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos vós. A Deus toda a glória. Vamos ficar em pé, agradecer ao Senhor por essa manhã, louvando ao Senhor porque há mais de 5 séculos atrás a igreja começou um caminho de volta. Assim como disse o Márcio, eu também acho que não precisa de uma nova reforma, mas precisamos voltar a olhar para as veredas antigas e entender que alguns dos pecados que justificaram o movimento chamado Reforma Protestante, que estavam presentes na Igreja Católica Apostólica Romana, estão hoje na igreja chamada Evangélica. Nós precisamos pensar sério sobre isso. Deus não tem compromisso com instituições humanas. Igreja não tem sobrenome. É igreja. Seu compromisso é com a igreja. E se preciso for abalar as estruturas do que chamamos hoje de igreja evangélica, ele vai abalar, para que a igreja seja renovada. Eu espero que haja um grupo de pessoas que digam assim: a Deus toda a glória. E vamos viver de tal forma, temendo ao Senhor, para que essa geração seja alcançada pela graça. Você pode dizer amém? Ó Pai, muito obrigado pela tua palavra dessa manhã. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a entender o teu propósito em nossas vidas e a trazer a igreja de volta. Senhor, como disse o salmista, eu fui menino que cresceu ouvindo a tua palavra. Hoje sou um homem já na meia-idade, aos 55 anos de idade. Daqui a alguns anos seria um velho. Mas ainda creio na igreja. Creio que o Senhor não tem um plano B. A igreja é o teu corpo. E o Senhor vai mostrar a esse mundo quem é a tua noiva. Dá-nos o compromisso, a minha geração, aqueles que têm entre 40, 50, 60 ou 70 anos, de alcançar aqueles que têm entre 39 e 20 anos, dizendo para eles: vamos caminhar mais perto, para que os mais novos, meninos, olhem para essa geração e digam: ainda existe uma igreja na terra que dá a Deus toda a glória, que vive pela fé e pela graça, que tem só Cristo como Senhor e que tem a Bíblia Sagrada como sua única regra de fé. Essa é a igreja desse último tempo. É nisso que cremos, é isso que profetizamos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Ainda em pé, um pouquinho mais. Antes de encerrarmos, enquanto o Márcio se aproxima aqui, quero citar aqui, olá a Deus, louvando pela vida do Amauri e da Vânia, que hoje faz aniversário de casamento. Cadê o casal? Levanta a mão aí. Aplaudir o Senhor pelos nossos irmãos. Deus abençoe o casamento de vocês. Amauri, eu quero dizer que a gente sabe que a gente já conviveu junto, né? Eu lembro sempre que nosso primeiro bate-papo lá no gabinete, lembra disso? Quando você não era membro daqui ainda. Ele sabe o que eu estou falando, conversa firme, dura. A Vânia, que caminhou tanto tempo aqui, temendo ao Senhor, e de repente Deus uniu vocês dois. A gente é muito grato pela vida de vocês, por se representam na igreja, pelo coração servil de vocês. Deus honre o casamento de vocês sempre, amém? Também, antes de passar para o Márcio, perdão, Márcio, Daniel está me lembrando, na saída da igreja vai ter algumas pranchetas. Você vai dizer se você quer, né, se você viria um culto de virada na igreja, dia 31 de dezembro, de 10 à meia-noite, não tendo ainda a expectativa de ter uma ceia, é só o culto. Eu venho assim mesmo, para o culto, participar do culto, eu quero estar no culto com os irmãos. Você vai dar o seu nome e garantir o seu nome, para saber se teremos ou não culto dia 31 de dezembro, de 10 à meia-noite. O Márcio vai encerrar aqui, fazer o fechamento. Já pode ter a bênção apostólica no final, não, pode dar, abençoa. Está contigo, você faz tudo, a bênção é dada por quem recebe a autoridade, está na tua mão. Então você fecha tudo aí, encerra.
Bem, irmãos, no final, só para relembrar, tem lá uma pequena mostra cultural falando sobre a reforma. Depois você dá uma passada lá, dá uma olhada no trabalho que foi feito. Como a igreja já sabe, já todo culto, essa galera de pré-adolescente, adolescente, ela tem sido cada vez mais treinada no ministério profético. Então, a gente vai ter 2 momentos. O primeiro momento, a gente tem... só para lembrar, assim, da outra vez, do último culto, a gente tem aqui as palavras proféticas, e a galera da igreja veio rapidinho, pegou, e a galera que estava lá atrás nem conseguiu pegar. Assim, se tiver algum visitante, dê preferência ao pessoal visitante que quiser pegar uma palavra, tá? Ou por família, porque a gente tem em torno de 30 aqui, então pode ser por família. Tá? Então, assim, no primeiro momento a gente tem aqui as palavras proféticas. Quem quiser pegar a sua palavra profética pode vir aqui, está com a Bia e com o Davi. Pode vir, gente. Não precisa ficar tímido, não, é só porque a galera lá de trás às vezes não consegue pegar. Enquanto os irmãos estão pegando aqui as cartinhas, a gente não poderia terminar o culto sem fazer alguns agradecimentos nominais, porque tudo que aconteceu aqui, a gente nunca faz nada sozinho no reino. A gente sempre precisa de pessoas, a gente sempre precisa estar unido com outros ministérios para que possa acontecer o nosso culto. Então, eu quero agradecer a Rede Conectados, que nos ajudou no louvor, o Ministério Infantil, o Ministério de Dança, o Ministério dos Obreiros, a mídia, a toda a Rede Alerta. Vocês foram incríveis hoje. E toda a dedicação da equipe, em especial a Beth e a Renata. A Renata é incansável, está sempre aqui. É a primeira a chegar e a última a sair. Alguns irmãos que se doaram muito para a confecção daquele figurino lindo que vocês viram aqui em cima, que foi a irmã Cleia e a Valéria que nos ajudou. Meus pais não estão aqui hoje, mas meu pai e minha mãe, Luiz e Graciete, nos abençoaram muito. A pastora Patrícia, que emprestou para a gente esse vaso de barro aqui. É barro? Não, cerâmica aqui. O irmão Daniel, que fez todo esse suporte aqui para as bandeiras. A Michele, a Bruna, que está sempre agora, já está vindo aqui, agora é oficial, está vindo para ajudar a nossa equipe. E a gente agradece também a Michele, a irmã Michele, o pastor Márcio, que nos ajudou. Por favor, gente, passe lá, deu muito trabalho para fazer aquela pequena exposição. Tudo aqueles nomes difíceis que o pastor falou aqui, está tudo lá. São textos curtos, você não vai levar 5 minutos lendo. E nós agradecemos os nossos pastores, que eles acreditam na nossa geração, nessa nova geração. Então, nós queremos agradecer os pastores por isso. E o nosso último momento agora. Bem, queridos, a gente teve uma direção, a gente sempre libera as palavras proféticas que são os nossos pré-adolescentes e adolescentes que escrevem. E para esse culto de reforma, a gente teve uma direção de liberar realmente a palavra. Nós temos aqui em torno de 30 Novo Testamento. Mas não é para você, meu irmão. Se você tiver aí uma direção de levar esse Novo Testamento para entregar alguém, evangelizar alguém, para abençoar a vida de alguém, você vai vir aqui, está aqui com as crianças para poder entregar. Só se você tiver realmente essa direção. É muito bonito, muito legal o livrinho, mas se você tiver essa direção de pegar para entregar alguém, você vem aqui e pegue para poder levar. Se você não tiver essa direção, não pegue, meu irmão. É para você abençoar a vida de alguém. Tá bom? Pode vir, gente. Se você quiser levar para casa, orar, de repente você vai entregar para uma pessoa que você nem conhece. Então, leve peça o Espírito Santo para revelar o seu coração a uma pessoa, de repente é um parente seu. Pode vir, gente. Vamos semear a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. Vamos entregar a própria profecia de Deus. Esse aí é o Novo Testamento, na nova linguagem. Pode vir, vamos semear a palavra. E nós agradecemos os irmãos
pela presença. Veio todo mundo bonito hoje. Não que vocês não sejam lindos, mas a igreja está linda. Vocês estão impecáveis. Obrigada, gente. Pega lá o papel. A pintura da Imê. A Imê, a nossa artista, junto com a Sofia, com a Isabela, só que hoje a Isabela cantou. A Sofia estava na encenação, ela fez, sem saber o que o pastor ia pregar, ela desenhou as veredas antigas. Glória a Deus por isso. Gente, para encerrar, a gente tem bastante visitante. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do nosso visitante? Estenda a sua mão, meu irmão. Que a graça do Senhor e as doces consolações do Pai esteja com você, com a sua família. Que te dê um dia abençoado em nome de Jesus. Vá em paz.